Eu quero te falar hoje no vídeo a respeito da dificuldade de controle, da dificuldade em manter a atenção, a organização e como ela vai influenciar na sua questão financeira e principalmente nas suas relações. Fica comigo aqui nesse vídeo. Então eu quero conversar um pouquinho com você hoje a respeito da organização financeira, do controle financeiro, né? Lara, mas o que isso tem a ver com sinais de desatenção, ou de impulsividade, ou de hiperatividade? A gente sabe que a dificuldade de controle de impulsos, então a dificuldade de eu pensar antes de reagir em alguns momentos, a dificuldade de eu conseguir controlar a minha ação, a minha fala, ela vai influenciar a minha vida financeira. A dificuldade de manter a rotina, a organização, de iniciar e terminar tarefas, vai influenciar na vida financeira de um modo geral, né? E aí como vai influenciar? Principalmente de maneiras negativas. Então, o que acaba acontecendo, né? Se você tem uma dificuldade de se organizar, né? Então, organizar na sua vida no dia a dia, se organizar no trabalho, organizar a casa, né? Organizar os seus compromissos. Muito provavelmente você também vai ter uma dificuldade bem grande de controlar as suas finanças. Por quê? Porque precisa saber, né? Minimamente quanto você gasta no mês, quanto você gastou naquela semana, se teve gastos imprevistos ou não, né? Se você conseguiria economizar, se você, por exemplo, se organizasse melhor as idas ao mercado, se você ia conseguir economizar um pouquinho mais e comer menos fora, ou se você consegue organizar suas finanças da empresa, você consegue entender um pouquinho melhor qual a sua margem de lucro, né? Então eu sei quanto entrou no meu caixa e quanto eu vou poder gastar naquele mês, quanto eu vou poder investir, né? Eu consigo contratar um novo funcionário ou não, eu preciso aumentar o preço do meu produto, enfim, são questões bem importantes, né, do dia a dia pra gente, tanto relacionadas às finanças pessoais quanto finanças da empresa ou do seu comércio, enfim, né? E isso vai, claro, influenciar na sua relação. Por quê? Porque se você não consegue saber quanto você pode gastar, ou quanto você vai gastar naquele mês, ou prever o quanto você gasta normalmente, né? Imprevistos acontecem na nossa vida e aí isso pode trazer alguns complicadores. Quais são eles? Se você mora, né, com a sua família, se você divide as contas com a sua família nuclear, ou se você tem um parceiro, uma parceira e divide as contas com ele ou com ela, no final do mês, se as coisas não correrem da maneira como você esperava, né? Porque se você não planeja, você acaba supondo algumas questões. E aí, quando as contas vierem no final do mês, ou quando forem fazer planos para viajar, para mudar de carro, enfim, né? Planos ali que fazem parte da rotina do dia a dia da família, você não vai conseguir cumprir, né? E isso vai trazer uma série de problemas, né? Então, nas suas relações familiares, nas suas relações amorosas, às vezes até nas relações de trabalho, né? Então, porque pode influenciar, ou então você vai ficar tão preocupado com as finanças, tão preocupado com essa questão financeira, que você acaba tendo alguns desgastes no dia a dia por estresse do próprio trabalho ou com os amigos, enfim. A nossa vida financeira, você que está me ouvindo aí, comenta aí no vídeo comigo, assim, para todos nós, a nossa vida financeira, ela vai influenciar diretamente no nosso humor, nas nossas preocupações, né? Porque a gente precisa se manter, a gente precisa se organizar, a gente quer fazer planos e tudo isso, a gente depende da nossa finança. Então, é muito importante que você observe, né, como é que é a sua organização. Você consegue se organizar? Você consegue cumprir horários? Você inicia e termina uma tarefa? Você consegue planejar, mas depois principalmente cumprir aqueles planos? Ou você consegue se controlar? Por exemplo, compra por impulso, gasta mais do que deveria, compra que não tinha necessidade, né? E os gastos, assim, impulsivos, eles podem ser tanto com questões ligadas a hobby, as questões de vida pessoal, mas podem estar ligadas ao próprio trabalho. Então você fala, mas eu preciso disso para trabalhar, e vai comprando e não seria uma necessidade urgente. Pode ser com a própria alimentação, né? Pode ser para agradar os outros. Enfim, a gente acaba encontrando milhares de possibilidades para justificar aquele gasto. Então pensa aí também, né? Se tem uma questão aí de dificuldade de controle de impulsos, né? Relacionado a esses gastos,
Ou não, é uma questão que está muito mais relacionada à falta de organização e planejamento. Aí, como eu não consigo me organizar, eu não planejo, eu acabo gastando mais. Eu esperava ganhar mais aquele mês e não ganhei, ou esperava que teria menos conta para pagar, enfim, não tenho planejamento. E aí eu vou supondo algumas questões, algumas contas, algumas dificuldades que podem acontecer no meio do caminho e de fato a gente não consegue controlar. Quando chega no final do mês, perdeu o controle. Então, se a gente for pensar esses dois grandes sintomas, tenta pensar você aí que está me assistindo. Qual que é a maior questão para você? É a dificuldade de organização, planejamento, de cumprir aquilo ou não? Né? Não, eu até consigo me planejar, porém eu não consigo controlar. Eu acabo planejando, mas daí ou eu passo por alguma situação e acabo tendo um comportamento impulsivo e acabo estourando aquele meu planejamento. Então são essas duas situações. E aí, em qualquer uma dessas duas situações, elas vão influenciar diretamente a sua relação, os seus relacionamentos, né? Tanto familiares quanto amorosos e muitas vezes até as relações de amizade, né? Porque vai comprometer, então, se você vai sair, se você não vai sair, se você vai conseguir pagar, se você vai conseguir dividir as finanças em casa, enfim, né? Então, essas questões, elas estão diretamente relacionadas, elas acabam trazendo conflitos importantes no dia a dia, frequentes, e que vão desgastar a sua relação. Então, comenta aqui comigo, se você tiver outras dúvidas, a gente pode ir conversando por aqui também, pelas minhas outras redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Até a próxima!